Foi a minha fé pequena, mas sincera. Foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado em nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos iniciando mais um programa, Momento de Fé. Que bom mais uma vez podermos chegar aí, no teu lar, na tua casa, onde você se encontra, onde você está nesse instante. O programa comigo, César. Hoje também com o missionário Ailton, né? E que bom termos Ailton aqui no nosso programa. Ele que é missionário lá da comunidade de Taquara. E nesse domingo que nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo, né? E lá a comunidade de Taquara tem o seu padroeiro como São Pedro, né? Bem-vindo, Ailton. Obrigado a todos. Então a nossa saudação a você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse instante, esse programa. E assim foi iniciado o programa com a oração e também com o refrão do Salmo, né? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Esse é o Salmo desse domingo, da festa de São Pedro e São Paulo, né? O Salmo 33, 34. E para a nossa reflexão desse dia, temos o Evangelho de São Mateus 16, do 13 ao 19. Evangelho de São Mateus 16, do 13 ao 19. Você nesse instante pode pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco a sua liturgia, você que pode pegar e você que não pode, você presta bastante atenção na escuta do Evangelho, né? Então vamos ouvir a palavra do Senhor no nosso programa. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre essa pedra irei de construir a minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caríssimos irmãos que estão acompanhando conosco, né? Meu caro irmão César,
atua aqui conosco. Essa passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir é um dos mais belíssimos, como todos os outros, que nos ajuda muito a refletir a figura de Jesus na nossa vida. Eu sempre falo nas minhas celebrações, palestras, encontros, curso bíblico, toda a Bíblia é importante. Mas se a gente se aprofundar principalmente nos Evangelhos, a gente vai entender o tamanho do amor de Jesus para conosco e o verdadeiro sentido de que é aquilo que Ele quer nos dizer. Celebrando esses dois grandes homens, essas duas grandes personalidades da vida evangelizadora da Igreja, Pedro e Paulo, hoje o Evangelho nos chama a atenção na profissão da fé de Pedro, que ele é interrogado juntamente com os outros, e ali Jesus pergunta: quem vocês ouvem as pessoas falarem a meu respeito? Quer dizer que durante um bom tempo de missão, Jesus faz essas experiências com os próprios. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, realmente professa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Evangelho também, ele quer nos ensinar que cada um de nós, no nosso dia a dia, somos interrogados por Jesus. E o próprio Jesus, ele nos convida e nos interroga o que é que nós pensamos a respeito dele, qual o significado dele na nossa vida, o que é que ele realmente representa para cada um de nós. Então, com tudo isso aí, nessa interrogação, Jesus também quer edificar em cada um de nós uma nova comunidade, um novo jeito de sermos, de vivermos, de evangelizarmos. Quer dizer, Jesus quer que cada dia da nossa vida nós sejamos realmente esta igreja, esta comunidade viva e evangelizadora, que Ele próprio não se desliga de nenhum de nós e muito menos da nossa caminhada. Então, que a missão de Pedro, o discípulo da fé, aquele que negou, mas também aquele que acreditou, que se arrependeu e o amou 3.000 vezes mais do que a terceira vez perguntado. Que ele seja para nós inspiração e exemplo, que a sua imagem traga para nós um grande testemunho realmente de evangelizador e de evangelizadores que nós somos convidados. Então, que a igreja viva de Cristo, edificada realmente na pedra viva que é Cristo, edificada aos cuidados, à responsabilidade de Pedro, seja essa igreja que nos convide a sermos mais evangelizadores, anunciadores e em saída e em busca realmente dos mais necessitados. Então, que a igreja de Jesus nos fortaleça e nos anime, que é o próprio Cristo, para que cada um de nós sejamos esta pedra viva, essa rocha a qual o Senhor confia realmente. E Ele sempre nos pergunta: o que é que eu sou na sua vida? O que é que realmente eu significo? E Jesus todos os dias nos pergunta, e nós temos que ter essa visão realmente evangelizadora e de fé de Pedro, de dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és o Senhor, tu és a nossa vida, a nossa história, realmente tu és a nossa rocha. É verdade, né? Celebrando essa festa, né? Essa solenidade que estamos celebrando de Pedro e Paulo, esses dois grandes pilares da nossa igreja, homens de fé, homens missionários que evangelizaram, né? Paulo, né? Que evangelizou os gentis, e Pedro, que o Senhor chamou para conduzir o rebanho, né? Para conduzir, ou seja, a igreja, né? Quando Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que possamos nesse dia também rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Senhor ajude em sua missão, para que o Senhor possa guiar, para que seu Espírito possa iluminar, para que ele possa ser cada vez mais conduzido pelo Espírito do Senhor nessa missão tão grande que o Senhor assim lhe confiou. Hoje na sucessão apostólica, a pessoa do Papa Francisco. Então que rezemos pela nossa igreja, que rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa, que rezemos pela necessidade de toda a igreja e por cada um de nós cristãos leigos e leigas, para que possamos ser também missionários e missionárias do Senhor, que possamos ser propagadores, anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos batizados que somos chamados também a anunciar o reino do Senhor, do nosso modo, do nosso jeito, né, que o Senhor também nos chama a também sermos esses anunciadores da sua boa nova, da sua palavra, né? Temos aqui nosso irmão Ailton, né, que tem a missão lá na comunidade de Taquara, tem no seu padroeiro São Pedro, né? E Ailton pode falar um pouco aí da sua missão lá naquela comunidade, né?
como é ser missionário lá naquela comunidade de Taquara, como anda a missão lá, né? Então Ailton pode falar um pouco aí da sua experiência de missionário, né, daquela comunidade, né, Ailton? Bem, eu estou como missionário em Taquara há 13 anos. Realmente é uma comunidade muito bonita, uma das regiões belíssimas do nosso município. E a missão em Taquara, ela é uma missão boa, positiva, mas também tem seus desafios. Assim como Jesus teve, como o próprio Pedro teve em Romanos, em tantos outros lugares por onde andou, assim é a nossa missão de cada dia, a vida do missionário. Taquara é uma comunidade muito importante, tanto na vida do nosso município, porque tem a história das águas, como também na vida da nossa paróquia, né? Uma evangelização um pouco difícil, mas importante. E São Pedro é o padroeiro do lugar, é uma devoção que veio do fundador de Taquara, Martim Florencio de Melo. A imagem que temos na igreja era do próprio, quando construiu, a levou para lá. E já antes da igreja, a imagem vivia em uma residência em Taquara, porque antes da construção da igreja, as missas eram numa casa que ainda hoje o pessoal chama a Casa de São Pedro, que com o tempo foi entregue ou foi vendida, mas a missão realmente continua e ela continua, e é uma missão muito boa, mas porém também tem seus desafios, que com Cristo realmente a gente passa-se a ter mais forças de superarmos, né? É uma missão muito importante, belíssima, onde tem o conhecimento e, acima de tudo, a intimidade com o povo, com as pessoas, com os jovens, do seu jeito e sua forma, sendo eles não muito fervorosos de igreja, mas são pessoas de fé, que no seu dia a dia busca vivenciar do seu jeito, cada um de sua forma, na sua visão de pensar, de agir. E a gente, como evangelizador, como missionário, temos, claro e evidentemente, de evangelizar, mas ao mesmo tempo de respeitar a visão e a decisão, né, da religiosidade de cada um. Mas é uma comunidade boa, importante. Me sinto muito feliz como evangelizador, me sinto assim honrado, né, diante de Jesus por ter esta confiança e tocando o barco em frente, seguindo aí o exemplo de fé de Pedro e de coragem, a gente assume a nossa missão e assim vamos continuando a nossa vida evangelizadora até o determinado tempo ao qual o próprio Deus confia a cada um de nós. Ailton já falou um pouco aí, né? Mas ele pode aprofundar mais um pouco aí os desafios e as conquistas, né? Quais os maiores desafios e a conquista naquela comunidade, Ailton? Bem, a primeira conquista, né, que realmente eu tenho a agradecer a Deus, é a participação dos que vão, né? Porque quando a gente pensa assim, participação, é claro, evidentemente, na nossa na nossa visão evangelizadora, a gente quer todos, né? É como eu sempre digo, e como eu falei essa semana, na entrevista na rádio, Taquara, ela foi uma comunidade, onde as famílias gerou seus filhos, suas pessoas, mas para a vida, o dia a dia. Eles não foram gerados para a igreja, né? Então, o desafio é trazer, né? O desafio é trazer, claro, e evangelizar. E a conquista maior é que nós temos que realmente aproveitar e evangelizar aqueles que temos, né? Essa é a grande conquista, e fazer com que cada um deles aos poucos vá tomando gosto do jeito, da forma dele. Eu sou assim um evangelizador muito aberto a qualquer diálogo, a qualquer coisa e acima de tudo a qualquer costume. Eu sempre trago para a minha missão, César, a visão de Paulo em Corinto. Corinto era uma comunidade difícil, comunidade de idolatria, uma política suja, um comércio desonesto, né? Uma desumanidade muito grande com as pessoas que ele encontrou. E Paulo, aos poucos, foi se engualhando, né, com as pessoas e os costumes e foi mostrando a ele a realidade de Jesus. É claro, evidentemente, que nós não temos que se adequar, né, aos costumes de todos, que cada um tem os seus atos, como eu falei, suas visões, seu jeito de pensar, suas formas. Mas se a gente se enquadrar, se a gente se misturar realmente com eles, eles vão sentindo aos poucos o gosto
né, de uma valorização evangelizadora e, acima de tudo, de uma valorização social, ao qual mostra para eles o que realmente é ter na vida o sentido de viver e, acima de tudo, de se evangelizar. Bom, então, nesses tempos que estamos vivendo, que estamos passando os tempos difíceis, né, peçamos a intercessão de São Paulo, também de São Pedro, né, para esses tempos, né? E esse ano totalmente diferente, as festividades juninas, né, dos outros anos que nós já vivenciávamos, né, totalmente diferente. Então, que a gente possa pedir forças ao Senhor e pedir a intercessão desses dois santos, dessas duas colunas da igreja, né, Pedro e Paulo, né? E falando assim da festividade diferente dos outros anos, então a Ailton também pode falar da festa desse ano de Taquara, que também vai se enquadrar, né, o que estamos vivenciando, o que estamos passando, né, totalmente diferente em meio à crise que estamos vivendo, que estamos passando. Então, com certeza, a festa desse ano também é diferente daquela comunidade, né? Ele pode falar um pouco aí desse diferente, como vai acontecer, como já está acontecendo a festa lá naquela comunidade, né? Nós iniciamos ontem, que é de 26 a 29, o Tríduo, e esse ano é totalmente diferente como está acontecendo em todo o nosso país, no mundo. E acima de tudo na nossa diocese, realmente como está acontecendo nas paróquias e comunidades. Esse ano nós temos um número reduzido de pessoas, um número reduzido de despesa e um número reduzido ainda de tudo que acontecia como todos os anos. É uma outra visão, é estranho, né? Mas infelizmente a gente tem que seguir as regras, as normas da paróquia, realmente da diocese, na pessoa de Dom José e Padre Oswaldo. É difícil, mas nós temos que realmente fazer. O certo, né, pela visão de alguns, era não acontecer. Mas se não acontecesse, realmente ficaria uma coisa estranha. Eu disse, vamos fazer dentro das normas que realmente tem que se seguir, para que realmente não passe em branco. O número de pessoas muito pouco, agora com 5 pessoas. Uma procissão, realmente só a imagem e um carro de som, que irá percorrer assim alguns pontos da região, para marcar o dia de São Pedro, para que as pessoas não fiquem realmente sem. E pedindo às pessoas que fiquem nas suas casas, outros assistam da porta quando passar. E claro, evidentemente, o uso de máscara, o gel, e estamos fazendo acontecer. Tristes realmente com o fato de que a situação que estamos passando, acreditando que dias melhores, coisas boas virão para a nossa vida, para a vida da igreja e, acima de tudo, para a vida da população, quer dizer, da humanidade. Mesmo assustados, um pouco, presos, mas com confiança em Jesus, a gente vence e sai realmente da batalha que nós estamos enfrentando com a pessoa de Jesus Cristo, que nos ajuda e nos motiva a ter fé. Está acontecendo aos pouquinhos, o Tríduo, muito bom, claro, mas dentro do que estamos vivendo. Né? Dentro do que estamos vivenciando, né? Verdade. E assim a gente possa aproveitar esse tempo também para fazer da nossa casa, do nosso lar, essa casa doméstica, né? O tempo agora é esse, né? Da nossa casa, do nosso lar ser essa igreja doméstica. Já que todos não podem participar, já que todos não podem ir à igreja, mas que a nossa casa possa ser a igreja, né? E que bom que nesses tempos nós temos os meios de comunicação, né? Já que não podemos ir, mas os meios chegam até nós, né? Não podemos participar presencial, mas a gente podemos ouvir, podemos assistir, e que bom que nós temos esses meios, né, ao nosso alcance, né? Que Deus nos deu esse meio, né? E como nós vimos no Evangelho, né, em outro texto, né, que eu não lembro agora do Evangelho, mas que diz, né, que a palavra seja anunciada por cima dos telhados. E é isso que está acontecendo nesses tempos, né? Está sendo anunciada pelos meios de comunicação. A forma que o Senhor encontrou para alimentar o seu povo, né? Alimentar da sua palavra, para que o seu povo escute a sua palavra, né? Então, uma dessas formas é os meios de comunicação que nós temos hoje ao nosso alcance. Então, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor por esses meios que vêm até nós. Nós podemos até entender um pouco aí o que o nosso Papa Francisco diz, a igreja em saída, né? Não mais o povo indo, mas a igreja indo até o povo, através desses meios, né? Não mais saindo de 2 em 2, né, no mar adentro, mas levando pelos meios de comunicação. E graças a Deus que está sendo bem participativo, as pessoas acompanhando pelos meios de comunicação, pela internet, pela live, pela TV, pelo rádio, ou seja, qualquer meio de comunicação que esteja anunciando a Boa Nova, né? Então, graças a Deus que o pessoal está sendo evangelizado, né? Não está se deixando de ser evangelizado, mas está se evangelizando em casa, né? Então, que nós possamos, nesse tempo, nessa oportunidade de fazer da nossa casa esse santuário, né? Possamos fazer
realmente essa igreja doméstica em nosso lar, na nossa casa. E no final do nosso programa, nós agradecemos ao Senhor, né, por mais um dia, nós agradecemos por podermos estarmos vivos, podermos celebrar mesmo de forma diferente a festa desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, e ao mesmo tempo pedindo a sua intercessão para cada um de nós, pedindo força ao Senhor pela população, pedindo força ao Senhor também por nós, igreja, né? Com certeza sentimos muito de não termos os fiéis presentes, principalmente nessas festividades, mas peçamos ao Senhor a sua força, o seu auxílio, peçamos a intercessão desses dois santos, a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, nossa Padroeira, Nossa Senhora do Ó, que possa rogar ao Senhor, que possa nos dar força, principalmente aquelas pessoas que estão vivenciando essa enfermidade, nessa pandemia, né? Aqueles que já contraíram o vírus, ou que estão com o vírus, que o Senhor fortaleça e dê força a cada um. Ailton. Então, fica aí, né, a mensagem para nós, para você, como César falou, faça de sua casa um santuário, né? Acompanhe os meios de comunicação, da evangelização. Realmente é muito triste não ter você conosco, né? Como todos os domingos, semanas, encontros, textos, curso bíblico, mas estamos em oração, né? Estamos todos em oração uns com os outros. No evangelho de hoje da vigília, né, da liturgia, da solenidade de Pedro e Paulo, na missa da vigília, Jesus interroga Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que esse? Então Jesus quer dizer, cuida uns dos outros. Apacentar as ovelhas, Jesus quer dizer, cuide do outro. Então em oração nós estamos cuidando uns dos outros, você de nós de vocês, e assim a gente fazendo acontecer. Que Pedro e Paulo seja realmente um exemplo na nossa vida e que nós possamos seguir os seus passos, sua fé, sua coragem e o seu testemunho de evangelização. Que a gente possa professar a nossa fé como Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. E como Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no final do nosso programa, nós agradecemos a presença de Ailton, né? Que ele possa estar em outros momentos também no programa, né? Muito bom ter você aqui, principalmente nesse dia festivo, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, a qual você é missionário lá em Taquara, tendo como padroeiro São Pedro. Então, muito bom ter você aqui conosco, né? No final do nosso programa, nós vamos encerrar com a oração que o próprio Senhor nos ensinou, pedindo força, pedindo fortaleza ao Senhor, que Ele nos dê força nesses tempos difíceis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Alegrai-vos neste dia que o martírio